Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade e hoje, né? Que agora tô tendo uma tendência de lançar episódios aí sobre bandas de rádio, inclusive, né? Mas hoje vai ser sobre uma banda muito polêmica às vezes, né? Por ter uma fase atual, mas também tem uma fase antiga que é maravilhosa, né? Que todo mundo deve concordar. A banda, no caso, é o Bon Jovi, com o seu disco que é considerado o último grande disco da sua fase, que é o These Days. Né? E nada melhor para falar de Bon Jovi com o cara que é um dos maiores fãs do Bon Jovi da história do planeta. Esse aqui, né? É exatamente isso. Então, se apresente aí novamente Carlos Monteiro, que já tinha participado uma vez sobre o episódio de Stephen King. Agora vamos falar de Bon Jovi, que é coisa boa, né? Se apresente aí novamente, Carlos. Salve, meus amigos do Pod Discos. Pô, Jorge, muito feliz de estar aqui de volta. Ainda mais para um tema maravilhoso desse, né? Pô, e ainda mais um álbum fazendo aniversário. Pô, queridão do meu coração. Só, já que você mostrou aquele lá, eu tô mostrando essa edição aqui também, que é muito legal. Tem várias músicas extras. Exatamente, né? Essa não tem, só tem a mesma versão simples, né? Mas vem com as duas que são bons, né? Digamos assim, né? Que é I Don't Want Everything e Bitter Wine, né? Aí, ó, tem duas? Pô, meu Deus do céu. Claro, eu não botei o original. Só tem essa aqui mesmo, enfim, né? Mas... Isso aqui é o book da 95. Ó, meu Deus do céu, caralho. Então, novamente, eu pergunto aí pra você, né? Quer dizer, antes de mais nada, Carlos que já participa de bilhões de podcasts, né? Basicamente, né? Né? O CMM, o Black Cult, né? O Language and Culture, né? Que já participei lá, inclusive, bem bacana. Também já participa do Podkiss e no Rock da Mesa. Esqueci mais de algum? Não, são esses mesmo. O resto é só muito esporadicamente quando alguém me chama por acaso, mas ultimamente são só esses mesmo. Só, entre aspas, né? Sim. Então, eu te pergunto, Carlos, como que você conheceu o Bon Jovi, a sua relação aí, e também com esse disco também, né? Que você deve ter visto, você viu o show do Brasil que teve nessa época aí, do These Days, ou não? Vi. Assisti 3 músicas do palco, porque eu ganhei a promoção para assistir música do palco e foi inesquecível. Legal. Mas, pô, minha paixão pelo Bon Jovi começou junto com várias outras bandas quando eu comecei a descobrir o rock internacional, assim. Já tocava em novela Never Say Goodbye, I'll Do For You, mas You Give Love a Bad Name estourou também nas rádios aqui, né? Depois veio Born to Be My Baby. Teve a vinda deles, né? Que infelizmente eu não fui naquele primeiro show na Praça da Apoteose. Minha mãe não deixou eu ir, eu era pequeno ainda, então não pude ir, infelizmente, nesse show histórico. Mas ali eu já gostava pra caramba, como várias outras bandas, né? Mas aí depois o Bon Jovi começou a se destacar no meu gosto. E aí foi só aumentando essa paixão, né? Daí o primeiro show que eu vi foi em 93, em São Paulo, do Keep the Faith. Em 95 eu assisti a turnê These Days aqui no Rio também, como te falei, subi no palco 3 músicas de uma promoção que tinha da Rádio Cidade. E daí em diante foi só subindo mesmo na paixão. Ah, legal. Você lembra quando você ouviu esse disco pela primeira vez? Você lembra se teve alguma coisa assim? Curioso, porque eu estava até lembrando disso antes da gente gravar, que naquela época, embora não fosse comum, às vezes algumas coisas vazavam, né? Só que um amigo meu conseguiu, nem sei como ainda, acesso a algumas das músicas do These Days antes delas lançarem, e ele me mostrou algumas coisas pelo telefone, vejam você, pelo telefone fixo, né? Então foi uma experiência muito doida, assim. Eu acho que foi que eu ouvi um pedaço de My Guitar Lies Bleeding in My Arms, e eu achei estranhíssima, assim, a música, muito diferente, né? Não me lembro agora se eu ouvi algum outro trecho, mas um pouco antes de lançar já tinha essa expectativa, né? Que ia ser um álbum bem diferente, né? E quando lançou, cara, foi assim, foi paixão à primeira vista, porque teve muita promoção, né, aqui no Brasil na época, eles estavam muito grandes no mundo inteiro e aqui. Na verdade, eles estavam maiores fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, e isso até fez com que a banda procurasse ir mais para o mundo, né? Eles foram na Tailândia, que eles nunca tinham ido antes, vieram para cá, né? Tocaram em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Então foi uma época que eles estavam muito assim expandindo o público, né? Então foi um álbum bem presente assim na minha vida mesmo.
Bom, né? Obviamente a minha relação é bem anos depois de você, claramente, né? Que você tá com 50 anos, né, Carlos? Já completou já. Exatamente, sem completar 50 anos. E o álbum fazendo 30 agora, né? Dia 27 de junho. Olha. Eu gosto quando é assim, quando é arredondado. Quando é arredondado, eu gosto Exato. assim, entendeu? É isso que eu gosto. Enfim, mas falando aqui, né, cara, conheci Bon Jovi lá pra... Obviamente, quando você começa a curtir rock, você vai ouvir Bon Jovi em algum momento você vai ouvir o nome, você vai ouvir It's My Life, Born to Be My Baby, até as baladas, enfim. Só que eu tinha um preconceito enorme com isso, porque, tipo, assim, achava uma banda meio... Sei lá, porque eu ouvia Never Say Goodbye e eu não gosto dessa música. Desculpa aí, cara. Isso é um problema entre a gente, hein? Isso é um problema entre a gente. Então, eu não gosto dessa música. Aí eu ficava tipo, cara, que música, meu Deus. Aí, It's My Life, eu também não curti. Hoje eu adoro It's My Life. Eu acho uma música muito boa, mas antes eu não curtia, eu pensava, pô, Bon Jovi, não gosto não e tal. Aí, só que aí depois eu fui abrindo mais meu coração, eu fui amadurecendo aos poucos, né? Que a gente acaba deixando o lado radical de lado. Eu tava ouvindo mais Kiss, eu tava querendo ouvir, né, Iron, Physicist, por aí vai, Moto, enfim. Só que aí eu comecei a ouvir pelo Slippery. Aí, né, você já sabe, né? Pô, aí quando vem Let It Rock, Give Love a Bad Name, Live on a Prayer, então aí tudo aquilo é de bom ali. E depois o New Jersey, que aí, com a maravilhosa I'll Be There For You, Bad Medicine, né, Lay Your Hands On Me, então nem preciso dizer. Aí eu fui ouvindo uns discos, assim, que eu gostei muito, é uma banda que eu adoro hoje em dia, é uma das minhas favoritas do rádio, assim. Claro que teve essa mudança de sonoridade ali, né, que tem muitas dúvidas ou não se os discos atuais são bons ou não, né, tipo, seja o... Eu não curto, já digo que eu não curto Crush, já digo isso, tem umas 4 ali que eu curto, né? Mas de resto eu curto tudo. Mas deixa eu lembrar. O Bounce eu gosto, algumas coisas. Meu favorito é o Have a Nice Day. E o Lost Highway são bons. Aí teve alguns discos ali que aí eu falo, desculpa, mas não dá. O seu favorito de todos? Tem o... Não, sério. Sério, o meu favorito de todos acho que seria... O Have a Nice Day e o Lost Highway são meus favoritos. Acho que são aqueles que mantiveram pra mim. Caramba. Já da Curioso fase The Circle, já da fase The Circle pra cima, aí talvez o Bunny Breeze dá pra tirar alguma coisa ali, eu gosto. This House Not For Sale, talvez. O último até que foi legal. Tem algumas músicas que eu gostei ali, ou outra, mas de resto, assim, não vou falar muito não. Mas então o Have a Nice Day você prefere do que os 6 primeiros? Dos 3 primeiros? Ah, não, cara. Seu favorito desse período, né, que você quer dizer. É, desse período, claro, porque se porque estaria cometendo um sacrilégio, né? Tava aqui já... Meu Deus, o que eu falo? O seu favorito é o What About Now, né? Pô, meu Deus do céu. Não vamos nem falar, vamos falar de coisa boa. Esquece essa merda aí, porra. Como você bem citou, esse é o último grande disco, né, do Bon Jovi, assim, é o último da fase de ouro deles, e eu entendo você não gostar tanto do Crush, né, mas eu gosto por questões pessoais, né, porque eu assisti 6 shows da turnê lá nos Estados Unidos e tal, então pra mim tem um carinho especial, mas eu entendo que até o These Days é a fase de ouro, assim, né, que estão os melhores álbuns, sem dúvida. Exatamente. Né? E falando aqui um pouco até da ficha técnica, ele é o 6º álbum de estúdio da banda, né? Lançado em 27 de junho. Nessa semana vai completar 30 anos, né? De 95, pela Mercury Records, aqui gravado entre 94 até 95 nos estúdios 60th Avenue Sound em Nashville, AM em Hollywood, em Bearsfield em Woodstock, no Ocean Way em Hollywood e também no 101 North Hollywood, né? Quantos estúdios que o cara gravou, né? Mas tudo bem, mas a gente vai falar mais por que disso, né? Enfim, produzido por Peter Collins, que já tinha trabalhado com Alice Cooper e Chris Wright, por exemplo, né? E também pelo próprio Ray Sambora, né? O seu grande amor da sua vida, né? E John Bon Jovi também, né? Enfim, a gente teve os singles This Is a Love Song, lançado em 23 de maio de 95, já
um mês antes do disco sair. Depois, Something for the Pain, em 5 de setembro de 95. Lie to Me, 13 de novembro de 1995. A faixa título These Days, lançada em 26 de fevereiro de 96. E Hey God, que é o último, lançado em 24 de junho de 96. Aí, tá quase completando 30 esse daí. Só que aí é 29, já tá nos 29. Enfim, né? Mas, falando um pouco, né, que o Bon Jovi já tava fazendo sucesso pra caramba, já tinha, né, o Slippery, New Jersey. Aí eles deram uma parada ali, né, que vai lembrar, né, eles tiveram as suas carreiras solos, né, o Bon Jovi com a sua e também o Rich Sambora, né, e depois voltam nesse grande disco aqui, que é o Keep the Faith, em 92, que já é uma mudança de sonoridade, já tem uma mudança ali, é um som mais sério, um pouco mais maduro, se for analisando aqui os dois anteriores, né, a produção do Bob Rock, né, não é do Bruce Fairbairn, como eram os clássicos, mas ainda, né, teve aqueles grandes hits, assim, eu adoro a própria faixa título. Sleeping When I Dead, que é maravilhosa. Açaí, ó, aqui é sofrência pura. Bed of Roses, Dry County, que é obra-prima total, né? E tem uma bônus aqui, né, que In Disarms, não. É verdade. E tem uma bônus aqui desse aqui, que é Save a Prayer, que é bem legal também. E I Want You é muito boa também. Então, assim, um disco que eu acho muito bom, que talvez seja o meu... Talvez o terceiro ali... É porque é muito difícil escolher meu favorito bom, já vou dizer. Desses 5 é pra mim difícil, mas... Durante muito tempo, o Keep the Faith foi o meu álbum favorito. Adoro I Believe já chega com o pé na porta. Putz, é muito bom esse álbum. Exatamente. Aí depois, né, que terminou essa turnê em dezembro de 93... né, o nosso John Bon Jovi tirou férias em janeiro de 94, onde ele compôs a primeira música desse álbum, que é Something to Believe in, que não tem nada a ver com a do Poison também, que é o mesmo nome também, né? Então, aí nos 9 meses seguintes, o John Bon Jovi e o Rich Sambora compuseram e demos que foram umas 40 músicas, né, que teve, né? Ou seja, música pra caramba, né, que teve. E ele estava previsto para ser lançado no 4º trimestre de 94. Mas aí eles pediram mais tempo para compor material adicional, né? Muito mais. E aí eles acabaram lançando a coletânea, né? Que é o bem conhecido, que é Crossroads, né? Com vários seus hits, né? E com 2 inéditas, que é Someday, Saturday Night e a estouradaça Always, né? Que... Você lembra dessa época dessa coletânea aí, Carlos? Você tem aí? Cara, lembro bem, sim, porque eu comecei a acompanhar os lançamentos mesmo a partir do Keep the Faith. Então, quando saiu o Crossroads, já tava muito fã, assim. E lembro bem quando saiu, cara, maravilhoso, assim. Eu adoro o Crossroads, ele resume bem, né, a carreira até ali. Tem aquela versão diferente de Living on a Prayer, acústica. E Always, né, cara? Always foi uma arrasa quarteirão, assim, que realmente, durante muito tempo, foi o single mais vendido e executado da banda, né? Acho que It's My Life acabou passando, mas é incrível. Always é incrível. É maravilhoso. Pode ter enjoado, beleza, mas isso aí não importa. Não enjoa nada. Pra você é óbvio, né? Mas assim, pra mim, assim, não é a pior, na minha opinião. Pra mim é uma das melhores, na minha opinião. Provavelmente um top 3 ali tá ali. Eu acho que tá ali um top 3 aí, na minha opinião. Tem uma que todo mundo adora, você até citou aí, que eu não acho grandes coisas, que é Bed of Roses. Eu tenho um pouco de implicância com Bed of Roses. Bed of Roses, Bon Jovi do Warrant. Pode ser. Então, apesar que as duas não tem nada a ver com a outra, mas tudo bem, né? Enfim, né? Assim, aí, né, eles contrataram esse produtor, que é o Peter Collins, que o cara já tinha produzido muita coisa boa, né, como eu falei, né, seja o Queen's Cry, o Alice Cooper, e até o Rush, ele produziu também, né, e aí, né, obviamente, como eu falei, o John Bon Jovi e o Sambora foram os coprodutores. Eles começaram a gravar o álbum em Nashville no outono de 94. E depois de uma semana a 10 dias de gravação em outubro de 94, o John Bon Jovi apagou tudo, né?
E a gravação continuou pelos próximos 4 meses e mudou entre o estúdio caseiro dele, né? Que é o Sanctuary, em Woodstock, né? Nova York. E 3 estúdios separados em Los Angeles, que eu citei aí. Que houve várias razões para eles terem mudado tantos estúdios, né? E um dos motivos é que, durante as gravações na Woodstock, em Nova York, teve uma banda lá industrial, né? Que é o Fear Factory, que eles estavam gravando o álbum, né, basicamente no mesmo período, né, em um estúdio vizinho. E aí os engenheiros de som do Bon Jovi reclamaram repetidamente do volume deles, pois estava vazando nos microfones de bateria. Aí tiveram que mudar para vários estúdios, né. Por isso que teve essa mudança ali, né, bem na hora, né, dos estúdios, né. Mas, antes de falar um pouco da recepção que ele teve, né, vamos falar que esse aí talvez seja o álbum, se não o álbum mais sério do Bon Jovi que teve nesse aí. Ele é até mais sério do que o Keep the Faith, na minha opinião, e principalmente nas letras, né? Que, pra você, como que foi isso pra você? Pra você perceber essa mudança ali de som, ou nas letras ali, você percebeu um pouco disso? Cara, antes de tudo, parabéns pela pesquisa aí, porque essa história do Fear Factory eu não me lembro de ter ouvido. É muito boa essa história. Cara, assim, o Keep the Faith meio que preparou a gente, né, para um Bon Jovi mais diferente, assim, né, mas realmente o These Days ele carrega muito mais, né. O que eu vejo, assim, é que foi a maneira que o Bon Jovi encontrou de corresponder à música que estava sendo feita naquela época, né. Eles não viraram grunge, né, mas eles deram uma encorpada e ficou uma coisa um pouco mais séria, né, como você falou. Só o fato de Something to Believe in ter sido o primeiro que ele compôs já mostra que ele estava num momento reflexivo, assim, que não era aquela alegria toda, né, dos anos 80, né? Que é uma música que ele questiona a fé, né, questiona Deus, questiona a devoção, né? Então, por aí você já vê, né? Então, assim, cara, só que eu acho um álbum tão lindo, assim, com umas músicas tão profundas que realmente é considerado o melhor álbum por muitos fãs. A minha esposa, Isabel, para ela é o favorito, e ela adora farofa, mas para ela esse é o favorito dela. E é um álbum que também é um dos que eu mais gosto. Talvez seja um dos que eu mais ouço também, que é mais fácil de colocar para ouvir, assim, porque eu acho que ele tem tantas nuances, tem tantas coisas diferentes, que ele não fica uma audição assim, superficial nunca, né? É um álbum muito profundo, assim, a meu ver. Então acho que tudo isso fez dele ter uma qualidade muito grande. Exatamente isso mesmo. Parece que foi nesse estilo, e realmente, por isso que eu falo, né, que às vezes a gente pode reclamar dos discos, mas, tipo, o Bon Jovi não é o mesmo, né, de sempre, né, porque, assim, Bon Jovi de 84 ali, você percebe ali, depois você vai ver os de 85, os Seven Fahrenheit, você vai ver depois os dois que estouraram ali, e você já vê que no Keep the Faith ali realmente dá aquela mudada, então, assim, ele sempre se adaptou, né. Essa é a verdade, né? Que ele sempre quis se adaptar. Você vê, o próprio Crush mesmo foi que era pra ser uma retornada hard rock, mas aí não teve, acabou não sendo, e acabou sendo um disco que perdeu bem pra caramba, né? Que era um resultado melhor, e aí, né? Seguiram naquele caminho, né? Que teve aquelas mudanças ali, né? O bounce pelo lance do 11 de setembro ali, né? Que você já percebe. O próprio Lost Highway é um disco mais country, e por aí vai, né? Você vai ver. Depois do The Circle, ele meio que mantém um pouco a fórmula, sabe? Do rock básico com sons mais pop. Seja o U2, seja qualquer outra banda ali. O próprio Bruce Springsteen. Cocô de Play. É Cocô de Play. Cara, isso é interessante, porque é isso mesmo que você falou. Assim, o que aconteceu no Disease foi o seguinte: eles não estavam fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, né? Porque essas bandas, os dinossauros, que não era bem um dinossauro, mas era uma banda tradicional, já não estava fazendo tanto sucesso no próprio país, né? Então eles começaram a expandir, né? Como eu te falei, a própria gravação de um dos clipes de uma música que a gente vai falar foi na Tailândia, então eles foram para o mundo, né? E aí, isso em busca de consolidar o público deles fora dos Estados Unidos, né? Então, assim, o que aconteceu foi que realmente, assim, para mim, se eles tivessem seguido nessa linha, teria sido bem diferente, né, o resto da carreira do Bon Jovi. Mas aí, quando veio o Crush com It's My Life, e foi aquele sucesso arrebatador nos Estados Unidos, né, It's My Life principalmente, fez todo mundo voltar a prestar atenção no Bon Jovi, então aí ele se voltou de novo para
para essa forma, como você me falou. Todo o álbum a partir daí teve uma It's My Life, né? Every Day, You Weren't Born to Follow, Have a Nice Day, são todas irmãs, né, de It's My Life, então começou a ser uma coisa bem formulaica, assim, embora, como você mesmo falou, teve alguns momentos diferentes, o Bounce, né, deu uma chegada ali mais para uma reflexão também, para a questão do 11 de setembro, o Lost Highway, que para mim é o melhor álbum a partir do Crush, assim, eu acho o melhor álbum, assim, eu gosto pra caramba do Lost Highway, mas depois em diante realmente virou uma fórmula, né, uma fórmula ainda maior, né, e o These Days foi realmente esse marco, assim, foi o último momento que o Bon Jovi chegou um rock mais, assim, reflexivo, né, mais profundo, assim, com letras mais sociais, então por isso que eu acho que o pessoal gosta tanto, porque a partir dali nunca mais foi igual, né, então acho que é por isso que ele fica muito marcado, assim. Eu acho que até naquele solo lá, o Destination Anywhere, você percebe que ele dá uma lance mais alternativa. É um disco um pouco ali, né, nesse lance, né? Então, você percebe como que foi, né? Que o Desejo de 95, esse disco, se não me engano, de 97, se não me engano, Destination Anywhere, e o Crush de 2000. Você percebe, né, o espaço de tempo. Né? E, inclusive, você deve ter falado já no Rock na Mesa, a discografia do Bon Jovi, muito pouco, inclusive, né? E... Um abraço aí pro Willi também, né? E, inclusive, falando um pouco do sucesso que ele teve, né? Ele foi um enorme sucesso comercial, né? Da banda na Austrália e no Reino Unido, né? No Reino Unido, olha isso, passou o álbum History de Michael Jackson, número 1 na UK Albums Chart, e passou 4 semanas no número 1 das paradas. Pra você ter ideia do quanto que o cara tava fazendo sucesso, né? E o maior número de singles top 10 da banda em um álbum Reino Unido também, né? Que teve, né? 4 singles, né? No top 10, né? Que teve. E altas vendas do álbum também, né? Na Europa, né? Que teve a reedição, né? Que é o Special Edition lá, né? Com CD duplo e tal, né? E aqui... E o álbum ele foi classificado... É exatamente isso. É essa versão aí que você tem. O álbum foi classificado como o número 2 na lista da revista Key, né? Do 50 melhores álbuns de 95, né? O álbum também foi eleito álbum do ano na revista britânica Kerrang em 95. Ou seja, o cara tava realmente no estouro ali, realmente, deu pra cacete, né? E você acha que assim, é uma coisa que realmente é curioso, né? Porque se você for analisar, a 95 numa época que realmente, como você falou, que os dinossauros que a gente vê, pô, Motley Crue mudou o vocalista, mudou o som, tá? Apesar que tentaram trazer o Vicino de volta, mas um disco meio, não vamos falar um pouco, né? Enfim, o Doc mudou também, sabe? Você percebe isso, né? Ou o próprio Kiss também, só que aí o disco nem seria lançado, mas... né, se não fosse a reunião, talvez, né, eles teriam lançado de qualquer maneira, né? Enfim, o Warrant também mudou pra caramba também. Então, assim, várias bandas já estavam essa antecedência. Algumas fizeram até um trabalho legal, tipo o Motley Crue, na minha opinião. Já outras bandas fizeram os trabalhos mais pavorosos possíveis. Que pode imaginar, como o Belly to Belly do Warrant, né? Que na minha opinião é uma das piores coisas já feitas, o Shadow Live do Doc, que eu falei, né, então, mas que tem um negócio legal desses dois discos, sabe qual que é? O único ponto positivo, sabe qual que é? Desses discos específicos, sabe qual que é? Tenta adivinhar. Vai vir alguma porcaria aí, não sei o que é, não. É que eles são igualmente ruins por inteiro, tá. Entendeu? Eu não posso falar do álbum do Dokken, porque eu não conheço, não sou um grande especialista em Dokken, mas o Belly to Belly eu vou te contar, cara. Eu comprei esse CD e eu devolvi ele. Eu não aguentei ficar, eu devolvi. Não sei o que eu fiz, se eu devolvi para a loja, se eu troquei com alguém, mas nada como tempo, né, para apagar essas atitudes, porque quando a gente ficou sem o Jane Lane, você falou, puta merda, o cara morreu, tinha tanta coisa pra fazer ainda. Aí você começa a resgatar, né? E aí, cara, o Belly to Belly e Ultraphobic, eu recomprei esses dois álbuns, tenho em CD eles, porque eu acho que são muito a cara do Jane Lane, porque ele era um cara muito depressivo, né? Tinha aquele problema com o alcoolismo, então ali ele meio que se colocou como ele é mesmo, né?
Então, assim, tem essa vantagem, entre aspas, né, de ser uma coisa muito real, né? E, embora eu prefira o Ultraphobic, eu acho que o Bad Belly tem coisas boas hoje em dia. Eu consigo gostar. Consigo. Veja você. Quem sabe você daqui a uns anos não consegue também. O Carnival Souls ainda eu gosto. Eu gosto do Carnival. Não, o Carnival Souls eu não consigo gostar. Não consigo. Às vezes eu tento ouvir, mas eu não aguento chegar até o final. Eu acho muito chato, não consigo ouvir. O do Doc você não tá perdendo nada, tá? Só digo isso, você não tá perdendo nada. Teve aquele do Danger também, que é o Down. Roach? Não, Down, né? Que tem uma Helicopter, alguma coisa, uma música assim que até que eu gosto. Mas todas as bandas de hard rock fizeram uma coisa meio estranha. Mas eu acho que a vantagem do Bon Jovi é que, assim, desculpa, eu vou ser bairrista, é que a qualidade da banda é tão maior, superior, que realmente os trabalhos mesmo esse trabalho não chegou a ser, né, uma coisa assim, grunge, como muitos fizeram, né? Exatamente. Só foi um álbum mais sério, né? Então acho que por isso que eles acabaram escapando um pouco dessa... E você vê o sucesso que foi no Reino Unido, na Austrália, cara, esses países receberam de braços abertos esse novo Bon Jovi. E tanto que, né, teve poucas bandas que mais sobreviveu. O Van Halen ainda sobreviveu, né, um pouco. Apesar do estrume que lançou com o Gary Cherone. Coitado, mas ele sobreviveu. Vai fazer o quê? O cara entrou no pior... A hora errada no lugar errado. Exatamente. A hora errada no lugar errado mesmo. E, assim, o Aerosmith sobreviveu bem. Sobreviveu muito bem ainda. Sim, claro. Sabe? Então... Você não precisou fazer muita coisa, concessão. O Aerosmith não precisou fazer. Então ainda mais que, Get a Grip fez sucesso pra caramba. Nine Lives é a mesma coisa. Ainda fez trilha pro filme do Armageddon lá, então... Aí já era... Não era, tipo, nessa onda mesmo. Mas, em contramão, você pega o Wasp, lançou o disco do estilo Era Imenso, que... Meu Jesus, também não conheço. Né? Qual é o nome desse álbum? Kill, Fuck, Die, que é bem o nome do disco mesmo. Ou é Kill, ou é Fuck ou Die. Você lembra de ter sofrido um pouco com isso mesmo na década de 90? Bastante, cara. Era muito difícil porque era um peixe fora d'água, né? De repente, tem um caso emblemático. Eu viajei para os Estados Unidos a primeira vez em 91 e eu trouxe uma revista que tinha o Axl Rose na capa, uma Hit Parade, não sei. E aí eu tava mostrei para uma colega que estava na mesma excursão que eu e ela começou a gritar dentro do ônibus. Começou a gritar quando ela viu a capa da Hit Parade com o Axl Rose. Gritar dentro do ônibus, gritar. Aí eu, caraca, gosta mesmo, né? Aí eu encontrei com ela, tipo, uns 2, 3 anos depois, numa boate meio alternativa, porque naquela época só tinha isso, né? O rock dos anos 90 mais alternativo, assim. E aí ela tava toda gótica. Eu falei, que legal te encontrar, você ainda curte? Não gosto mais de nada daquilo. Então isso era muito estranho, assim, porque as pessoas passou a ser uma coisa contagiosa, né? Gostar desse tipo de banda. E eu nunca liguei pra isso, né? Eu ia, comecei a faculdade nessa época, eu ia com a camisa do Kiss, ia com a camisa do Bon Jovi, não tava nem aí. Mas realmente era uma época que a gente era páreo, assim, né? Totalmente excluído da sociedade. Exato. Porque era um problema mesmo, porque às vezes a gente pensava, a banda iria acabar quase, né? Porque, tipo assim... Porque, vamos lá, tem os caras alternativos e os cabeludo velho. Quem gosta de cabeludo velho não vai gostar de som alternativo. E quem gosta de som alternativo não vai ouvir o que os cabeludo velho estão fazendo, mesmo sendo um som que eles gostam, entendeu? Então, assim, era uma coisa que não tinha como, entendeu? Mesmo a gravadora falando que ia dar certo, mas, tipo assim, era um projeto que tinha seus dias contados, entendeu? Acabou que quem só se favoreceu com isso foi tipo Ramones, Motorhead, que eram bandas mais cruas, né, assim, né? O Ramones, né, nessa época aqui no Brasil estourou, virou Beatlemania, na Argentina virou Beatlemania. Então, fora essas bandas mais assim cruas, né, que tinham, já faziam sucesso há muitos anos, as outras ou tiveram que se adaptar realmente ou ficaram pelo caminho. E só voltaram depois, né? Porque hoje em dia todas elas, o Ted Porter veio para São Paulo agora há pouco, vocalista Danger, foi um puta sucesso de novo, né? Então, hoje eu fico feliz que aos meus 50 anos eu esteja vivendo essa época que finalmente chegou. Que é você ter num festival, ter desde o Sebastian Bach lá, o próprio Skid Row, né? Junto com a galera do thrash, do Doom, etc e tal. Finalmente chegou essa época, porque teve um momento muito complicado ali. O próprio Monsters of Rock de 96, que eu só vi aqui no Rio, não vi em São Paulo, mas que aqui no Rio foi Skid Row ainda com Sebastian Bach,
Motorhead, Iron Maiden com Blaze Bayley, né? E, cara, o Sebastian Bach foi cuspido, assim, né? No Rio ainda foi menos pior do que em São Paulo. Em São Paulo, ele mesmo fala que foi o pior show da vida dele, né? Depois, quando ele voltou solo e fez sucesso, voltou a ser... Foi um dos melhores shows. Mas nessa época, 96, que ele tava quase saindo do Skid Row, cara, Skid Row era cocô, assim, pelos fãs dessas bandas, né? Ainda bem que isso mudou, né? Claro, né? E falando, né, como que... Assim, esse disco, né, que teve várias pessoas aí, como eu falei, né, pessoas, edições especiais duplas aí. Pra você, alguma dessas músicas aí que provavelmente estão na edição dupla, pra você deveria ter entrado alguma coisa do disco aí? Mudaria alguma coisa? Cara, acontece que são poucas músicas inéditas, né? De inédito, ele só tem, de fato, Fields of Fire, que era uma demo, e Let's Make It Baby, que é uma balada. Fields of Fire é bem legal. Let's Make It Baby não faz muita falta pra mim, não. As meninas adoravam, porque era o John bem sussurrante e tal. Machismo aí. Sensual. E aí tem Mrs. Robinson, né, do Simon Garfunkel. Tem Thank You também, que é uma cover. Não me lembro de quem, mas é uma cover, eu acho, de um grupo soul. E aí depois tem um monte de música ao vivo. Tem I Don't Like Mondays, com o Bob Geldof, né, o criador do Live Aid, né, que tinha aquela banda Boomtown Rats, que tinha essa música I Don't Like Mondays, e o John cantou com ele no show de Wembley lá. Crazy, que também é um clássico, né, do soul, do jazz, que é o Tico Torres que canta. Aí tem Tumbling Dice, que é o David Bryan, tecladista, que canta. E aí tem uma música assim, essa assim, Heaven Help Us, que o Rich Sambora canta, que eu não me lembro qual é a origem dela, mas ele, de fato, assim, são músicas mais realmente que não precisavam entrar no álbum, eu acho. Realmente estão bem aqui nesse álbum extra aqui. Vendo aqui, a Heaven Help Us All é do Stevie Wonder, né? Olha aí. E a Thank You é Sam and Dave, o nome da Sam and Dave, pô, um cara que é uma dupla que o John adora, ele gosta deles pra caramba, Sam and Dave. Cara. Sim. E aqui, bem, né, lembrado. Só teve, falando aqui, né, All I Want Is Everything, né, e Peter Wine, né, que talvez eles vão falar um pouco melhor no faixa a faixa. Elas saíram no CD brasileiro, então pra mim elas nem são bônus, porque eu sempre encarei elas como fazendo parte do álbum. Exato. Mas, vou perguntar, o que você acha dessa capa desse disco? Pra você, a capa desse disco aqui é melhor essa versão ou a outra? Cara, eu gosto mais dessa aí, cara, porque ela tem essa coisa meio sépia, né, meio laranja, assim, meio... eu gosto dessa capa pra caramba. É o mesmo cenário, né, se você olhar atrás, os prédios que tem atrás são os mesmos, né, inclusive também tem uma foto nesse tourbook aqui, que ela é muito famosa, que também é no mesmo cenário. Cara, eu gosto dessa capa, eu acho ela bem bonita, assim, bem diferente, essa foto aqui, que é bem famosa da época. Essa aqui do meio, que é no mesmo cenário, tem os prédios aqui e tal. Sim. Então, eu gosto dessa capa, cara, acho ela bonita. Eu gosto até do fato dela ser meio laranja, ser meio diferente, assim. Uma coisa meio... Não é muito feliz, né? Uma capa meio triste, assim. Eu curto. É uma capa que representa o que é o disco, né? Na minha opinião. Ela representa o que realmente o disco ele é. E, assim, só muda a coloração, né? E um pouco do ângulo também da posição que eles estão, né? Da outra edição, né? Ela é um pouco mais azulada, até se for analisar, um pouco mais clara, né? E essa aí é um pouco mais alaranjada, enfim. Eu gosto, acho uma capa boa, né? Que não tem, que são os 4 aqui, porque é o seguinte, a formação desse disco ele é o John Bon Jovi no vocal, percussão e gaita, Rich Sambora, violão, guitarra, citra, back vocals e co-vocalista. Sim. Cara, e charme também. Enfim. David Bryan nos teclados e back vocals, Tico Torres na bateria e percussão e o Hugh McDonald no baixo. Só que aí, né, é porque o Alec John Suck, ele tinha saído do Keep the Faith, né? E aí o Hugh McDonald, que já tinha... Era um baixista de longa data, já tinha tocado na Runway, por exemplo. Ele acabou entrando nesse disco, apesar de ele não estar na capa do disco, né? Só os 4 aqui que estão. Mas, a partir daí, ele entrou e ficou... Acho que tá até hoje, né? Na banda, né? Se eu não me engano. Então... Assim... Sim, não só está na banda, como ele foi incorporado, finalmente, do This House Is Not For Sale. Ele virou integrante do Bon Jovi. O cara ficou desde o These Days
até 2017 para ser considerado um integrante oficial. Né? Glória a Deus. Pra você aí, tem algum meu que se destaca? Tirando o Ritz Sambora, porque eu sei que você vai falar dele, então aí tem como. Cara, a voz do John tá demais, né, cara? É uma época que a voz dele tava muito boa mesmo. Acho que foi ali o último grande momento também da voz dele, porque ele acabou que adaptou um pouco pro tipo de som que o Bon Jovi começou a fazer, né? Já não exigia tanto da voz dele, eu acho, embora ainda continuasse boa. Por mais de uma década, pelo menos, a partir do Crush, a voz dele ainda foi boa. Começou a ficar ruim ali a partir de 2011, 2013, ali que a coisa começou a ficar complicada. Mas nessa época a voz tava muito bem, cara. Tava cantando demais. Eu gosto muito da voz dele aí também. Pra mim o Ritz Sambora é o grande destaque também, realmente, desse disco, né? Acho que tem uns solos ali que... Vou falar faixa a faixa porque é melhor, porque esse cara é brincadeira, Incrível. esse cara é sacanagem, né? Eu até falei no episódio, né, de Love Songs, né, que o meu amigo aí, o Gleison Alves, que ele escolheu a I'll Be There For You como a melhor Love Song. Aí ele falou, beleza, ele é viúva do Ritz Sambora, só que aí tem um problema. A última coisa que o Ritz Sambora gravou na banda complicou. Mas enfim, né? Mas aí, né, todo mundo tem o direito de dar uma pisada na bola, né? Então aí tem... Você tá falando dos singles que ele lançou ano passado? Não, tô falando de hora pau, tô falando do que ele gravou na banda. Com o Bon Jovi. Mas ali ele já estava insatisfeito, né? Ele não queria fazer aquilo. Ele fez porque o chefe mandou. Por ele não tava fazendo aquele álbum. Não tava. Depois, né, gravou outras coisas, gravou até Já com a não tinha mais Oriana. solo, né, nas músicas. Não tinha nem mais solo nas músicas. Né? Verdade. As composições, o John começou a dar mais atenção pro John Shanks do que pro Ritz Sambora. Aí a coisa ficou complicada. É só assistir o documentário que tá tudo lá. Verdade. O Goodbye, Hello, Goodbye. Não. Goodbye. Thank you and good night. Thank you, good night. Thank you and good night. Hello, Goodbye é dos Beatles. É a música dos Beatles. Enfim, né? Mas falando aqui, né, cara, maravilhoso. O John Bon Jovi com a voz ainda boa, realmente. O cara tava cantando nas movies ali. Você percebe isso, né? Assim, o resto se destaca até bem, obviamente, né? Mas realmente são os dois que realmente se destacam mesmo, que é a dupla Bon Jovi e Sambora, né? Que é a dupla realmente que se destaca mais. Queria aproveitar e falar que, além da vinda ao Brasil, né, em 95, teve o show em Wembley, né? O famoso DVD Live from Wembley, que é maravilhoso. Foram 3 noites, né, em Wembley, e eles fizeram um DVD compilado, né? E tem aquela execução de Always, que é a coisa mais linda que existe na face da Terra, assim, pra mim. Aquela execução de Always, o solo do Rich, os 2 solos do Rich, né? O John fazendo aquela improvisação no final, through the wind, through the snow. Puta, eu me arrepio só de lembrar, cara. Aquela apresentação é icônica, assim. E era aquele palco maravilhoso, que tinha os infláveis, né? Eles tocavam Jumping Jack Flash. Nossa, aquele show era muito legal mesmo. Pena que não tem no YouTube. Acho que tem uns trechos, assim, meio dublado em espanhol, um negócio assim. Mas o DVD oficial não tem no YouTube, né? Uma pena. Deveria ter. Então, mas falando aqui, se tem algo mais a falar além disso pra chegar no faixa a faixa aí? Não, era só mais isso mesmo, que eu queria reforçar esse show icônico em Wembley. Então, vamos lá. So, let's go! Agora eu tô copiando o LSBG Coach agora, incorporando aqui. Então, o disco começa com a grande Hey God. Hey God, tell me what the hell is God. Vou falar o seguinte, cara. Essa aí é a minha favorita do disco e talvez tá no meu top 3 de música do Bon Jovi. Olha aí, parabéns. Cara, belo gosto. aí, cara, realmente é um arrasa quarteirão, né, cara? Mano, o riff de guitarra dessa música, mano, é maravilhoso. A voz dele, ele começa com a calma, aí depois vem a parte acelerada, sabe? É uma música que lembra um pouco The Coach, na minha opinião. Ela lembra um pouco até, uma vibe. É das coisas mais Bon Jovi, das coisas mais pesadas que o Bon Jovi já fez. Assim. Pra mim, essa aí, cara, vou dizer que é a minha favorita do disco mesmo, cara. Essa aí, pô, olha aí. Música maravilhosa. Tem um clipe também, né? Um clipe bem retrospectivo até, né? Se analisar. Bem da época, né? Então, eu gosto pra caramba. Fala da desesperança. É um pouco Something to Believe essa música, né?
que ele questiona se o Deus está pensando nele, porque ele conta 2 histórias, basicamente. Da menina que tem que se prostituir e do cara que acaba preso, né? Porque foi criado, enfim, com uns péssimos exemplos em casa e tal. E aí ele fala dessa América aí, que não é a América bonitona, que ele cantava lá na década de 80, de festa, uhul, alegria, festa de formatura e sair para beber com os amigos, né? Então ele já deu uma pesada aí na análise dele da América aí também. Exatamente. É uma música assim que eu adoro de paixão, né? E agora indo pra próxima aqui, né? Something for the Pain. Conta um pouco dela, o que você acha dela? Cara, essa foi a primeira assim que eu me lembro de ter visto. Acho que o clipe passou no Fantástico, alguma coisa. Você falou do primeiro single? Eu não lembro. Foi essa ou foi Disney a Love Song? Disney a Love Song. Ah, tá. Então foi Disney a Love Song que foi o primeiro, realmente. Mas eu me lembro bem de Something for the Pain no Fantástico. É uma música bem diferente, né? Talvez seja uma mais popzinha, assim, né? Mais ligada pro pop, mas eu gosto pra caramba. Acho ela bem pegajosa, assim. E a guitarra do Rich tá muito boa também. O clipe, ele brinca um pouco com essa coisa do grunge, né? Que ele bota uns clones de Ed Vedder, de Snoop Dogg, né? Meio que brinca com os outros ritmos, né? O hip hop, o grunge, mas eu gosto dessa música, acho ela bem animadinha, assim, diferente. Essa aí é uma das minhas favoritas do disco também, e o clipe realmente é o cara entrando na loja, né? Aí pra ouvir, né, os CDs. Ele tá ouvindo o disco, aí, né, tem o cara imitando o Ed Vedder ali, né, e tanto que eu fui ver os comentários do clipe, e, gente, parece o Ed Vedder, mas é a intenção pra aparecer o Ed Vedder. Exato, é pra aparecer, meu. Entendeu? Aquela cutucada de leve, né, né, de leve, assim, né, então, né, assim, eu adoro essa música, cara, eu adoro, assim... Ela realmente. Ela começa estranha. Ela começa com uns barulhos meio estranhos. Acho que é cítara, né? Se eu não me engano, eu acho, né? Deve ser. Então, sei lá. E aí depois. O Rich tocou uma guitarra, eu não entendo muito, mas ele tocou uma guitarra diferente nessa música. Até aparentemente ela é uma guitarra que faz um som mais metálico, sei lá. Né? É bem legal. Sim. Mas agora indo pra a sofrência, já que é o lado de Xena Love Song. Que inclusive tem uma outra versão que é Como Eu Nadie Te Amado. Como eu nadie te amado. Nadie te amado. Mais uma maravilha de versão espanhola. Mas falando de Zen Love Song, cara, é uma das minhas músicas favoritas do Bon Jovi. Assim, eu gosto muito dessa música. Tem essa coisa meio blues, assim, né? Coisa que só quando o Rich estava na banda podia existir, realmente. Eu amo essa música, cara. Eu acho ela linda, linda, linda. Eu acho uma balada, assim, diferente, né? Uma balada diferente. Ela tá acima das outras, pra mim, assim. Ela é muito boa. Gosto pra caramba. É dos mesmos criadores de Las Palavras de Amor. Las Palavras de Amor, let me hear the words of love. Despacito, mi amor. Aí, ó. Estamos no karaokê aqui do Cássio, né? Cássio que é o vocalista de mão cheia aqui, né? Então. Lembrando, só pra referenciar pra galera, que é a música do Queen, né? Que tá no Hot Space? Hot Space, As Palavras de Amor. Pois é. Sem contar, como estás, amigo? Né? Amamos la vida também. Dá pra meter se quiser, Live La Vida Louca também, do Rick Martin. Composição de Desmond Child, que é parceiro do Bon Jovi também. Pois é. Compôs Live na Vida Louca. Falando agora dessas versões aí, né? Enfim, cara, música maravilhosa, é uma balada bem bonitinha, é uma balada pra você ficar, como eu digo, como sempre. Você fica bebendo cerveja quente ali, sofrendo depois de uma chifrada, ainda fumando uma cadeirinha de plástico, dá pra fazer um clipe assim, se quiser. Aquele meme do cara que tá no bar, né? Cara, isso eu e a Amanda Basso, um beijo pra Amanda Basso, a criadora do Made in Chess, a maior fã de Iron Maiden que a gente conhece, provavelmente, todos nós conhecemos. A gente sempre brinca um com o outro com essa música que é pra chafurdar na lama
né? Da sofrência, assim. Então, qualquer coisa que a gente lembra ou ouve, ou chega pra gente no Instagram, um manda pro outro falando aqui, chafurdando. Cara, a gente tem essa brincadeira que sempre que a gente ouve Disney Love Song, a gente tem que falar que tá chafurdando na lama, né? Porque realmente ela é aquela sofrência lá embaixo. E é essa que tem o clipe filmado na Tailândia, o cara que é o americano lá, que vai lá pra Tailândia, se apaixona. É quase um Pocahontas, né? O clipe, assim, né? Se apaixona pela tailandesa lá. E aí eles estão. O Bon Jovi tá num templo, num negócio assim. É bem legal esse clipe também, bem bonito. Exatamente. Agora indo pra próxima aqui, né? A faixa título, né? These Days. She came looking for some shelter. É uma música, eu acho que ela foi uma baladinha, só que ela é mais retrospectiva, né? Mais da época até. Você vê que ela não é uma baladona, mas ela é uma música mais calminha, uma música mais pra relaxar, do que necessariamente cair na sofrência, né? Do que se afundar, né? Se apossada na sofrência ali, né? Exato, então, chafurdar. Enquanto você tava numa chuva, você tava numa chuva da sofrência, tava chovendo, você tava tudo molhado, você tava no chifre. Ainda, no dia dos namorados, ainda pra piorar a situação, e aí esse dia você relaxa, tipo assim, beleza, eu tô relaxado aqui. Pior que não, né? Porque a música justamente fala que os dias atuais são terríveis, difíceis, né, de ser superados. As estrelas estão fora do alcance e ela é meio que, eu acho, uma continuação de Hey God, assim, né? Ela não é pesada como Hey God, ela é mais pro lado da balada, realmente. Mas é linda, né, cara? Aquele comecinho dela, né, com o teclado e a guitarra, ela é muito bonita, cara. Adoro These Days, é um clássico do Bon Jovi, assim, pra mim. Um clássico. O Rich também gosta muito dela, né? Ele toca ele nos shows solos dele. É uma das coisas que ele... Acho que é uma das coisas que ele fez, que ele tem orgulho, assim, né? Também de ter feito, junto com o John. Então, é linda. These Days é demais, cara. É uma música que, pra mim, tem que estar sempre entre as maiores do Bon Jovi também. Exatamente. E não é que eu digo pra relaxar, é uma música de reflexão, eu diria. Reflexão, exatamente. É a música que você ficar refletindo sobre os dias atuais, como que tudo se tornou agora, né? Os dias atuais de 95, né? Que continuam ainda. 30 anos depois, continuam atuais. Um pouco, realmente. Infelizmente, sim, né? Mas, enfim, né? Essa teve clipe, tá? Teve um clipe ali, né? Tem clipe também, o clipe, né, da época ali. Eles estão numa loja com um vidro. Acho que também foi na Tailândia. Um vidro numa loja, assim, aí passa as pessoas. É um clipe meio misturado, porque ele tem um pouco do... Mostra o mundo inteiro, né? Mostra eles no mundo inteiro. Mostra até o mapinha, né? Mostrando e tal. Tem o David Braga ali com umas criancinhas ali e tal. Eles no navio. Eu não vejo. É um clipe, assim, bem da época, mas bem legal, inclusive, né? Sim. Agora, essa aí. Lie to Me. O seguinte, deixa eu falar. Vai lá, fala aí. Olha, você tá na merda, imagina, você tá numa merda gigantesca no seu relacionamento, muito grande, mas muito grande. Aí você fala o seguinte: se você não me ama, mente pra mim. Cara, você tem que estar numa merda tão grande pra você chegar a esse nível, pra você dar esse tapa na cara, entendeu? E é isso. Mano, essa música, mano, o que eu falo de... O que é sofrência? É essa música aí, cara. Essa música aí, mano, ela vai além do meme lá do cara fumando ali, cara. Ela vai além, entendeu? Ou seja, cara, essa aí eu nem tem que dizer. Teve clipe também, essa aí. O solo dessa música, meu amigo, cara, meu Jesus, cara, esse solo aí é de chorar, cara. Basicamente isso, cara. Essa aí, o cara, ele chora até não poder mais. Até encher o balde de lágrimas já ouvir essa faixa, Essa aí, o cara nem cerveja mais, tem que ser uísque pra aguentar tudo. Isso que eu tenho que dizer sobre essa música. Maravilhosa aí, cara. Muito boa. É uma das minhas favoritas do disco, na minha opinião. Sem dúvida, gosto pra caramba também. Importante dizer que ela é a Living on a Prayer sem esperança, né? Porque ela também resgata a Tommy and Dina, né? Pelo menos tematicamente, né? Não cita, né? Que eu me lembro, mas o John falou isso na época, que é Tommy and Dina, depois de muitos anos depois, tendo que viver a vida, a dura vida, né? Que já era dura naquela época, continua dura depois, tanto que tem que pedir pro pai dela vir pagar o aluguel, porque senão eles vão ser despejados, né? Então, Lie to Me é aquela coisa, né? O relacionamento antigo, né? Aí,
pô, se você não me ama, mente pra mim, é melhor mentir do que falar a verdade. É bem nessa vibe, né, cara? É muito linda e o solo realmente é maravilhoso, o solo dessa música. É uma linda balada, uma linda balada. Gosto mais que Battle of Roses. E é bem legal, gosto pra caramba. O clipe eu acho meio nada a ver, meio garoto de rua, né? Morador de rua com a menina, assim, acho meio esquisito ali o clipe, mas existe uma versão só deles tocando. Esse clipe eu gosto, porque é intercalado, né? Com cenas deles tocando. Aí tem uma versão que são só eles tocando, aí essa eu gosto. É igual o Always. O Always também tem uma versão só deles tocando, que é bem legal. Mas a historinha de Always é mais legal do que lá de Pois é, né? Então, a Tommy e Dina, né, depois realmente de muitos anos que é dificuldade, né? Porque é tipo assim, uma coisa. Se era complicado em 86, imagina pra quase, sei lá, 9 anos depois, que foi em 95. Aí complicou tudo mesmo. Aí é a música da sofrência mesmo. Isso aí, cara, cara, não tem como. Isso aí é a música das. Realmente, você não tem esperança de nada. Isso aí, como eu falo, mano. A Nirvana, mano, essa aí é pior do que Nirvana nos seus piores dias, cara. Entendeu? Nem Something New é mais sofrência do que isso, cara. Só tenho isso a dizer, tá? Fãs do Nirvana vão ficar puto badantes mesmo, porque é isso que tem a dizer mesmo. Enfim, né? Mas agora, indo pra próxima, Damn It. Fala um pouco dessa aí. Cara, Damn It eu tenho mixed feelings com ela. Eu não acho assim das minhas favoritas do álbum, mas ela tem uma guitarra swingada do Rich Sambora que é maravilhosa. A música é toda swingada, né? E tem aquele riff do Rich que é maravilhoso, adoro. Mas a música em si eu não curto tanto quanto as outras, assim. Tem lá as maracas do John lá também tocando. E tá um pouco nesse tema aí, né? Dane se você me ama, dane se você me ama ou não me ama. É uma coisa meio de relacionamento também, né? Depois de que as coisas não ficam tão bem. Mas eu gosto, mas não acho assim um destacão do álbum. Vou te falar que eu gosto dessa música, né? Olhei. Ela realmente tem um solo de guitarra que é bom. Acho que realmente a guitarra é o que se destaca. Apesar que eu gostava mais dela antigamente do que hoje, até. Hoje eu acho ela não ruim, mas é boa. Tipo assim, ela acho que comparado com o que via antes, ela é um pouco mais fraca. Entendeu? Comparado com o que ela vinha antes, então acho que ela é um pouco mais fraca, mas ainda continua sendo uma boa música, dá pra escutar direito, né? Sim, não é uma música é que a barra é muito alta. Exatamente. Assim, saltos muito pequenos pros pés dela, entendeu? Essa é a questão. Ao comparando. Então, é muito por isso mesmo. Mas, agora indo para a próxima, My Guitar Lies Bleeding My Arms. Adoro, cara, gosto pra caramba dessa música, ela é muito diferente, né? Deve ser das músicas mais diferentes do Bon Jovi, assim. Que ela começa bem soturna, né? Já começa com a tristeza, a miséria, gosta de companhia, né? Misery likes company. Cara, é bem assim. Ao mesmo tempo que ela é depressiva, ela fala da guitarra, né? A composição ser o que faz o artista extravasar, né? Então, você tá ali com a guitarra no seu colo, a guitarra sangra no seu colo. Eu entendo por essa metáfora assim, né? Que o artista ele usa a tristeza e a reflexão como arte, né? Então ele transforma aquilo numa coisa bonita, né? Mesmo que seja triste, né? Eu vejo muito por aí. Acho muito a cara do nem me lembro agora a composição, né? Mas certamente tem o John Rich nessa também. E eu acho muito a cara do Rich, assim, essa música, cara. Porque fala de guitarra, né? Porque fala de uma coisa mais de blues, assim. Eu gosto pra caramba. Só Rich e John Bon Jovi, essa é Rich e John Bon Jovi. Então é dos dois. Dupla boa. Meu Deus do céu. A dupla sertaneja aqui. Nossa, a dupla sertaneja favorita de todos, né? Então. É muito boa. Então, cara, essa aí é muito boa. É uma música que ela é uma balada diferente, até eu acho, né? É uma balada que, contra as outras, você consegue até ouvir de boa mesmo. Essa aí, ela é, tipo, mais... Assim, não dá pra dizer que é dry country, eu não sei, mas, tipo assim, é uma balada um pouco mais... Realmente, ela é um pouco mais longa do que as outras, ela se estende mais, tem um solo de guitarra que é maravilhoso dessa música aí, cara. Essa aí talvez seja o melhor solo dele aí, talvez esse disco talvez seja o melhor. Uma música maravilhosa, sabe? Então,
essa música é essa aí, cara, realmente, como... Quando você fala, eu tô ouvindo o solo aqui na minha cabeça. É inacreditável. Também tá na minha cabeça aqui, cara. Esse solo aí, cara, cara, aí você sente falta desses momentos aí, cara. Sente falta mesmo, cara. Aí não tem como não, cara. Então aí... Sente falta dos tempos de Bon Jovi, Rizzo Bora e seus excelentes momentos da sua época. Então aí pega do coração essa aí. Essa é muito boa mesmo, cara. Acho que nem sei se eles tocaram muito ao vivo essa aí. Teve alguma... Não, acho que muito pouco. Se tocou foi uma vez ou outra, assim. Cara, essa aí se eu fizesse playlist lá do B do Bon Jovi, eu colocaria essa aí, né? Só que, como eu digo novamente, ela é mais sofrência com qualquer música grunge que se tem, né? Entendeu? Então é isso que eu tenho que dizer. Enfim, né? Agora indo pra próxima, It's Hard, Let You Go. To the place I lost it. Fala um pouco dessa. Cara, eu acho uma dobradinha ótima com My Guitar Lies Bleeding in My Arms. Ela é menos... Um pouco menos... um pouco mais comercial que My Guitar Lies Bleeding in My Arms, né? Mas é igualmente triste, né? Tem aquele teclado bem tristão, assim, começando. Cara, essa música tocou em Curitiba, no show de 95. Infelizmente eu não tava lá, mas todo mundo lembra disso, porque foi meio inesperado eles colocarem lá no setlist. E é muito legal, né, cara? Realmente, eu acho o tema dela incrível, né? Essa coisa do relacionamento que é difícil de acabar. Ele fala que até o cachorro do vizinho tá latindo diferente depois que a mulher foi embora. Você vê como ela alterou a rotina do cara. Eu gosto pra caramba, acho essa uma balada linda também. Essa é mais uma balada de amor do que My Guitar Lies Bleeding in My Arms, que não é, né? Então esse Hard Letting You Go é realmente... Cara, você tem vários ápices da sofrência aí nesse álbum, e esse é um deles, sem dúvida. Exatamente. Essa música aí, cara, vou dizer, é muito linda, é linda demais essa música. Assim... Ela é aquelas músicas que é bem típica até do Bon Jovi, que é umas músicas bem calmas, assim, elas não são, assim, elas não têm um peso ali, mas elas são mais calmas, por exemplo, até no Bounce, tem aquela You Hear Me From Hello, sabe? Que é quase esse estilo, nesse estilinho de música no violãozinho e tal, música mais calma. Só que é felizinha, né? You Hear Me From Hello, ela é felizinha, essa aqui não é. Porque essa aí é realmente da sofrência, essa aí não tem como. Então, tipo assim, cara, realmente é uma música maravilhosa, cara, muito boa. Eu nem tinha percebido por esse lance até, mas realmente pelo título realmente faz sentido, que realmente é difícil, né, uma coisa acabar ali, né, do relacionamento, que seja, né, então é uma coisa realmente maravilhosa, que é realmente os temas, né, a partir desse disco, né, realmente, você viu, tem muito desses lances, né, Mel, que o Bon Jovi, né, isso que vocês deveriam aprender. Vocês aí que vivem com o sertanejo universitário, todas essas merdas, use Bon Jovi na sua trilha sonora, tá? Como sofrência, tá? Essa é a dica que eu te dou, tá? Até porque se for traduzir algumas letras vai ficar bem parecido. Né? Pois é, exatamente. Então aí já tá tudo na mesma casa quase, entendeu? Então é melhor assim. Você bota essa aí, você bota Don't Know What Get This Gone do Cinderela. Também, que mais, né, Love Bites, só que aí Love Bites... Love Bites é a clássica, né, chamada Mordida de Amor. Enfim, que mais? Tem um monte de música ali que você bota que é a música da sofrência, isso aí. Pablo Vittar fez uma versão de Spending My Time, né, do Roxette também. Eu não vou mais brigar. A cara do Jorge. Ou isso eu tinha errado? Não, acho que é Spending My Time naquela vez. O que... Cara, por que eu chamei o Carlos pra essa review, né? Meu Deus do céu. Puta que... Pior que eu tô até pesquisando até essa versão de... Eu sei que você tá. Eu acho que é Spending My Time. Tocou numa novela. Não, a Listen to Your Heart. Listen to Your Heart. Então esse estilo de Spending My Time era Listen to Your Heart. Virou pede pra eu picar. Puta que pariu. Você... Olha... Ai, meu Deus.
Muito bom. Clássico. Enfim, essa aí, cara, olha, ai meu Deus, nem vou falar mais nada. Enfim, né? Tanta música boa aqui, tanta boa música, né? Voltando. É. Heartbreak Heaven. Fala um pouco dessa. Nossa, essa é a minha música favorita do álbum, eu acho, cara. Eu gosto tanto dessa música. Minha esposa também ama, cara. Eu acho ela maravilhosa. Ela é uma junção do rock do mais animado do álbum, estilo reggae, estilo Something for the Pain, com a sofrência, né? Porque também... E aí é uma música de rompimento, de relacionamento, assim, super tipo, pô, segue tua vida, não tem mais o que fazer, cada um pro seu lado, mas tudo bem, a gente tá empatado, vai que é sua, vai viver a sua vida. E é muito legal essa música, cara, ela é crescente, né? Ela é, putz, cara, e ela tem um quê de Aerosmith, assim, né? Eu acho ela meio parecida com o estilo do Aerosmith dos anos 90, assim, também. Eu acho demais, cara. Essa música eu sempre digo que ela é um lado B com um status de lado A, assim, cara. É um dos melhores lados B do Bon Jovi pra mim. Porra, eu acho que é a minha música favorita do álbum. Eu gosto pra caramba de Heartbreak Heaven. É muito bom. Então, falando aqui, depois do Pablo Vittar, agora que eu tive que atentar um pouco, cara, essa aí eu vou dizer, ela tá no meu top 3 do disco. O top 3 tá ali. Essa aí, cara, realmente é maravilhosa. A música bem... Ela não é tão animada quanto o Something for the Pain, por exemplo, mas ela faz realmente o meio termo mesmo, como você falou, E até você pediu qual é a sua favorita, então essa aí, então, realmente é muito boa mesmo, bem boa de ouvir, aquela música assim que eu gosto bastante, cara, essa música aí é bem legal. Que poderia ter sido single até, ela poderia realmente ter um status. Facilmente. Ela poderia realmente, né, ter um lance mais comercial mesmo, eu acho que ela tinha um certo potencial ali. Dava pra ter trocado ela com Something for the Pain, eu acho. Ela podia ser a segunda música e Something for the Pain tá mais pro final, assim. É, verdade. Mas, indo pra próxima aqui, né, Something to Believe in. Que não é a versão do Poison, né? Obviamente, né? Então. Inclusive, eu te pergunto, qual que você prefere? Cara, eu não sou muito fã da Something to Believe in the Poison, apesar dela ser super famosa, boa. Mas eu também não sou tão fã assim dessa do Bon Jovi. Eu fico meio dividido. Não é das minhas favoritas, não, assim. Eu gosto, mas ela é meio Damaged pra mim, assim, no álbum, sabe? Eu acho que tem outras que eu gosto mais. Embora eu goste mais de Something to Believe do que Damaged, eu gosto pela música em si, pela reflexão que ela faz, né? Que tem uma frase que o John fala que é: se não existe... Se tudo que tem é sobrevivência, como é que eu posso acreditar no pecado? Alguma coisa assim que ele fala, né? If there's nothing like survival, how can I believe in sin? Tipo, é uma reflexão para quem foi criado numa família católica, como ele fez, bem assim, corajosa, né? Porque ele questiona essa coisa, ele, porra, tá todo mundo tão ferrado, tentando sobreviver, a galera ainda vai ficar falando de pecado, botando culpa em cima da gente, porra, já tá tão difícil sobreviver, porra. Eu vejo por esse lado, assim, eu acho legal essa reflexão que ele faz, e ele conta que realmente era um momento da vida dele que ele tava muito, assim, sem saber, né, os rumos da vida dele, e eu gosto da música pelo que ela representa, pela letra e tal, mas pra ouvir não é das minhas favoritas também, não. Vou te falar que eu gosto dessa aí, cara. Eu adoro essa aí. Qual é a melhor do Poison ou essa, cara, eu fico um pouco na dúvida de dizer que eu gosto das duas, mas vou dizer que eu fico... Acho que eu ainda gosto mais da do Poison. Eu acho que então, gosto mais do Poison. Então, né, nós temos a divisão aqui. Por mais que, beleza, né? Mas Poison é para outro assunto, né? Que a gente vai falar, né? Então, outro episódio, né? Que vale também, né? Então, mas assim, eu gosto dessa música aí, eu acho bem bacana até. E, assim, ela realmente tem uma reflexão realmente até pouco atual, né? Do jeito que até você falou, até realmente ela dá pra lembrar com um lance atual. Que realmente tem gente que às vezes ela pode desviar dos problemas que ela está tendo pessoais ou financeiro que seja. E tem gente ainda, né, botando o lance de pecado, enfim. Pois é. Isso. O Brasil recente tem vários exemplos assim. Mas mudando de assunto, cara, e tem um show além do Live from Wembley de 95, tem um show icônico de 96 que é o Yokohama no Japão, que é maravilhoso. Era para esse show ter virado
um álbum ao vivo oficial. Isso foi acontecer agora, 2025 ou 2024, acho que foi 2025. Apareceu no Spotify, no perfil do Bon Jovi, esse show ao vivo, finalmente. Porque era para esse show ter sido lançado como um álbum oficial. Aí o Bon Jovi lançou aquele álbum ridículo lá, aquele One My Night, com música de cada uma de um lugar, um Frankenstein, nada a ver. Depois lançou aquele This Left Feels Right, que é aquelas versões acústicas diferentes. Em vez de lançar o álbum ao vivo do Yokohama, que aquele show é maravilhoso. E tem uma execução de Something to Believe nele que eu adoro. Acho que ela ao vivo ela cresce, sabe? Eu gosto dessa versão ao vivo dela. Muito boa mesmo. E agora, estamos quase chegando aqui na If This What It Takes. Fala um pouco dessa. O que você acha dela? Cara, essa também é muito boa. Ela é meio, eu acho ela meio irmã ali de Heartbreaking Even, assim. Também é uma mais agitadinha, né? O refrão é ótimo, né? Bem John cantando pra caramba. Não é uma música muito famosa do álbum, mas eu gosto pra caramba, cara. Acho que um rockinho bem-vindo ela também. E é uma das que é bônus, né? Que eu sempre considerei ela do álbum mesmo. Não, essa aí não. Essa aí não é não. Essa Não? aí é do disco. Essa é justamente do Tá. Então, beleza. disco. Tá. Eu acho que, assim, ela é uma música boa, mas realmente é meio irmã de Heartbreak Even, mas eu não acho melhor do que a outra. Então, assim, uma música legal. Dá pra passar de boa ainda. É uma música que não acho uma das melhores, não. Mas agora, indo aqui, né? Diamond Ring. Né, que, assim, eu acho a pior do disco, vou te falar. Essa aí é que eu menos gosto, vou te falar. Ela não acho ela tão boa assim, não. Eu acho que não é ruim, mas, assim, acho que tipo assim, se eu deixasse de lá, talvez por último, ranquear, eu acho que ela ficaria lá por último mesmo, cara. Não sou muito fã dela, não. Eu acho Fala que aí. ela tem cara de última música de álbum, então por isso eu não vejo problema nela, porque eu acho que ela é meio diferentona, assim, de fato. E acho bonita, cara. Eu acho que a dupla John Rich cantando tá muito bem nessa. É uma música mais calminha, né? Mais tem um groovezinho assim, mais música antiga, assim. Eu gosto dela, eu acho ela legal. Acho que ela fecharia bem o álbum se no Brasil fosse a última, né? Mas não é. Enfim, né? Mas vamos falar das que estiveram aqui no Brasil, né? Que é All I Want Is Everything. Que não tem nada a ver com a versão do Def Leppard também, que é outra música com esse nome. Que é boa também. Que foi lançado um ano depois, inclusive, dessa do Bon Jovi, inclusive. Só que, infelizmente, tá num disco chamado Slang, que eu não vou falar muito. Calma. Não é dos piores da época. A gente tem que fazer um episódio só com esses álbuns. O episódio de discos ruins de bandas boas. Mas dessa época específica, que as bandas tentaram ser grunge, é uma boa ideia. Dá pra fazer, é verdade. Enfim, né? Mas falando aqui, né? Que eu gosto pra caramba dessa faixa. Ela poderia realmente ser a oficial ali do disco, cara. Pra mim, ela estaria no lugar ali de uma Diamond Ring. Até de uma Damage ela seria melhor até. Pra analisar, acho que... Acho que eu botaria um pouco mais pra cima, assim, um pouco no meio, na mediana ali. Depois de Light to Me, talvez, ali boto essa daí, eu acho. É uma música bem boa, eu acho. Isso aí, o que você acha dela aí? Cara, é um rockinho maneiro também, né? Eu não acho que ela se destaque tanto, assim, dentre as outras mais animadas do álbum, mas é uma boa música, assim, não é descartável, mas também não me chama muito atenção, não. Acho que ela tá, como bônus, tá ótima, assim. E também tem a outra aqui, que é Bitter Wine. I never thought I'd lose you, no, I'd ride. Que é baladinha, né? Que tem um pianinho, um violãozinho, né? Tem um lance ali, né? Eu acho bacana, eu acho que ela é melhor do que algumas baladas ali do disco, eu acho, né? Enfim, acho que ela é uma música bem bacana. Fala aí o que você acha dela. Cara, eu gosto de Bitter Wine pra caramba. Eu acho ela muito bonita, cara. Aquele violãozinho dedilhado. A letra dela é muito legal, né? Do amor que era ótimo e ficou ruim, virou vinho amargo.
E eu tô tentando lembrar aqui qual das duas músicas, eu acho que é essa, que tem uma versão diferente, mais roqueira. Eu não sei se é Diamond Ring ou Bitter Wine, deixa eu ver aqui, tô tentando descobrir. Eu acho que é Bitter Wine, que tem uma versão mais diferente. É a demo dela. A demo dela ela é elétrica e é mais rápida, é diferente, assim. Eu não gosto tanto quanto essa. Eu acho que essa música nasceu para ser uma balada mesmo. Se procurar no YouTube, tem Bitter Wine Demo, Electric. Bem diferente, mas eu gosto dessa balada, cara. Acho ela bem bonita. E eu acho que acabou que, mesmo não fechando com Diamond Ring, eu acho que com essa música fecha excelentemente bem o álbum. Sim, Melhor acho que até. realmente ela se seria melhor mesmo do que tem, mas enfim, né? Falando até considerações finais aqui, pra mim, esse disco tá no meu top 3 do Bon Jovi, vou dizer. Foi meu favorito por muito tempo, isso aí. Isso eu vou dizer que teve muitas vezes que ele foi meu favorito, agora eu fico na dúvida, né, qual que eu escolho, se é New Jersey, se é esse, se é Keep the Faith, enfim. Né, até o 748 Fahrenheit acho que entra até na lista, por que pareça. Enfim, né? Mas assim, nota de 1 a 5, cara, eu dou um 4,5, cara, porque assim, é um disco muito bom ainda, tem músicas legais ainda que dá pra ouvir de boa, é a fase que é da fase clássica, né? O fim da fase clássica do Bon Jovi, né? Antes dos anos 2000, né? Mas que, pô, tem o Bon Jovi cantando bem pra caramba, ainda Fade Sambora tocando demais, assim, tocando horrores, né? E, assim, né? E um grande disco ainda na fase dos anos 90, que mesmo sendo um ano complicado para várias bandas de rádio ali, e até de heavy metal algumas, mas o heavy metal nem foi tão afetado, se for analisar, né? Mas o hard mesmo que foi muito mais, até, se for analisar. Enfim, pra mim é um disco muito bom que eu escuto até hoje de boa, isso aí. Isso aí é o meu disco cabeceiro do Bon Jovi. Fala aí que você dizer nota de 1 a 5 e considerações finais ao disco. Cara, eu acho ele quase à beira da perfeição, assim. Então eu vou dar um 4,8 assim pra ele. Só vou tirar 2 décimos, porque chega ali no meio em Damage, aí eu falo, pô, essa não tá à altura das outras. Diamond Ring é muito boa, mas também não é tanto, assim. Então eu dou 4,8, porque ele é quase perfeito pra mim. Eu acho ele muito, muito bom, assim. Quando eu olho pra ele depressa, assim, pra mim ele é 5. Mas aí quando a gente vai ouvir, assim, tem momentos que ele dá uma, né? Não tá no mesmo nível, algumas não estão no mesmo nível das outras. Mas por pouco, por muito pouco. Então pra mim ele é 4,8 e, cara, é um álbum incrível, assim, né? É uma pena que a gente não sabia que seria o último grande álbum do Bon Jovi. A banda ali pararia de novo, né? Depois de ter parado lá no início da década de 90, quando o John Bon Jovi lançou Blaze of Glory, o Sambora lançou Stranger in the Sound, voltaram, que perfeito, mas aí já pararam de novo, né, depois do These Days, e foi uma parada bem sofrida essa, porque eu já era fã, então foram 5 anos, né, naquela época 5 anos era muita coisa para ficar sem lançar um álbum, e voltaram totalmente diferentes, né, com Crush, assim, foi outra banda, né, então... Dá uma dorzinha no coração de pensar que esse Bon Jovi do These Days realmente não existiu nunca mais, né? Exato. Aí a gente tem vontade de voltar atrás mesmo dessa época. Exatamente. Que Bon Jovi lançou tanto o Destination Everywhere e o Sambora e Discovery Soul, né? Discovery Soul, os dois são ótimos, né? Muito bons mesmo, né? Mas enfim, né? Eu agradeço o Carlos, apesar do Pablo Vittar aí, que você traumatizou pro resto da vida agora. Tem que botar aí, no meio da edição tem que botar essa música. Cara, meu Jesus, né? Enfim, né? Agradeço se tiver por ter aceitado voltar aqui, se quiser voltar mais pra falar de rádio, enfim, qualquer outro assunto que a gente gosta aqui, né? É sempre bem-vindo aqui, né, também. Então, assim, fala um pouco dos seus podcasts aí, dos seus trabalhos aí que você tá tendo aí, e se despede aí da galera aí, pro pessoal aí. Cara, eu que agradeço aí o convite, desculpa ter bagunçado um pouco a tua programação, porque eu falei, pô, tem que sair antes do aniversário, porque quando a gente viu que era 27 de junho, né, e você teve essa ideia, eu achei muito legal que você puxou essa ideia dos 30 anos do These Days, né, que não podia passar em branco mesmo, então agradecer aí. Conseguimos fazer a gravação com um pouco de antecedência para não te atrapalhar na edição. Mas... cara, eu tô meio sumido aí, né, dos podcasts. O meu Lacult, que é sempre meio errático, né, irregular, mas em breve vai ter alguma coisa nova aí, graças ao William, que me ajuda a botar ele para acontecer. O Rock na Mesa também, que também tô um pouco sumido, mas gosto muito de participar lá também, tenho muito carinho pela galera. O Crazy Metal Mind, de vez em quando o Rômulo me chama também.
E o Podkiss também, né, sempre que eu posso eu tô lá também, gosto pra caramba, é fácil de participar, é só chegar e falar, porque o Kiss é a minha segunda banda favorita, né, junto com o Bon Jovi aqui. E é isso, cara, então sempre que possível eu tô participando, sempre um prazer aí participar do Poddiscos também. Gostei muito da pesquisa que você fez aí pro álbum, então tá bem parabenizado esse These Days aí, 30 anos. Eu que agradeço, então, pô. E aí, eu espero a gente gravar mais aí. Tem um disco aí que a gente tá pensando em gravar, inclusive, né? Que não vamos revelar por enquanto agora, né? Que, tá bom. Que também que já completou 30, mas enfim, né? O pessoal vai descobrir depois, né? O pessoal vai descobrir depois, né? Quando a gente for gravar, enfim. É verdade. Mas, falando aqui, pessoal, ó, se inscreve aqui nesse canal aqui no YouTube, né? Se você tá aqui, né? Ativar as notificações, né, para saber mais das novidades que estão por vir aqui no canal. Também dá o like, que eu recomendo para todo mundo. Compartilha para os seus fãs de Bon Jovi aí, os fãs de Pablo Vittar, né? Tem que fazer um episódio de Rock 7 Tem que fazer um episódio de Rock 7 para falar dessa versão e das versões forró, que existem várias, né? Várias. Nossa, calcinha preta, né? Exato. Sei lá, deve ser. Enfim, né? Mas enfim, né? Quem tá ouvindo nos streams, né? Seja o Spotify, o Amazon Music ou o Deezer, segue lá também. Spotify avalie de 1 a 5, né? Também, né? Que é importante, né? E também segue o Instagram aqui do canal também, que tá na descrição. Entra no grupo do WhatsApp também de ouvintes, que tá muito bom lá também, né? E é isso, Carlos. Agradeço demais. E, galera, até mais. Tchau.